Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus repouse sobre nós por meio do nosso Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar com o propósito de alertar as pessoas a respeito da boa e agradável vontade de Deus para com a humanidade. Porque quando Deus, ele deu o seu Filho Jesus em sacrifício, ele deu para que todo o que nele crer não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Deus abriu as portas da vida eterna para todos os que vierem a crer no sacrifício do seu Filho Jesus ao ponto de se entregar a Ele por meio do arrependimento de seus pecados e da conversão, que significa mudar de caminho, permitir-se mudar de vida pela presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E aqui no Salmos 128, diz assim o título: Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Bem, meus irmãos, desde quando Deus constituiu o homem, Deus resolveu fazer o homem à sua imagem e semelhança e instaurou o homem neste mundo, de início lá no jardim. Ele não deixou faltar nada para o homem. Ele formou tudo para que o homem pudesse ter nesse mundo, no seu dia a dia, o seu bem-estar. Tudo. Ao ponto de Deus ver o homem sozinho e Deus fala assim: não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, capaz. E Deus foi lá, tirou da costela de Adão e fez a mulher. Fez a mulher. Para que aquela mulher pudesse ser a sua auxiliadora. E aconteceu o que aconteceu da história, que vocês sabem aí, porque o diabo, ele queria fazer um trono acima de Deus, ele queria usurpar o trono de Deus. O orgulho subiu ao seu coração. E desde lá do início, assim como Deus, ele formou um homem à sua imagem e semelhança, um homem que tinha dentro dele o seu espírito, o diabo, o que ele fez? Ele também procurou trazer o homem para a sua obediência, para que ele colocasse dentro do homem o seu espírito, para que ele introduzisse dentro do homem o seu espírito. O espírito do diabo não leva o homem a fazer o que o Espírito de Deus leva. Porque a primeira coisa que o Espírito de Deus no homem faz, o homem fazer, é obedecer à voz de Deus. É seguir
o Evangelho de Cristo. É dar a instrução ao homem para fazer tudo aquilo quanto o Pai determina. Quando o homem tem um espírito do maligno dentro dele, o que o espírito do diabo vai fazer o homem decidir? Desobedecer à voz de Deus. Não é isso que nós vemos neste mundo? A desobediência do homem? Não é isso que nós encontramos na história? Quando você pega a história, desde lá de Abraão que vem, né? Quando Deus selecionou um povo, Deus resolveu formar um povo para si, vê lá, pega a história e lê a história. A desobediência imperou. Porque o diabo, né, incitava os homens a desobedecer a Deus. Porque o diabo sabe que se tem algo nocivo que vai destruir o homem, que vai fazer o homem ficar vulnerável para que ele possa agir, é quando esse homem desobedece a Deus. É quando esse homem deixa de ouvir a voz de Deus. Porque aqui no livro de Mateus 7:24, diz aqui: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quer dizer, o homem prudente. Aquele homem que o Salmo 128 fala lá, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esse homem que teme ao Senhor é exatamente esse homem que ouve, que escuta a palavra de Deus e as pratica. Então o que diz o Salmo 23 lá? Que ele vai ser um homem abençoado. A sua esposa vai ser abençoada. Os seus filhos vão ser abençoados. Porque nós vivemos numa época, meus irmãos, que nos lábios de muitas pessoas, nos lábios daqueles que não têm valor ético, eles dizem que o casamento é uma instituição falida. Eles dizem que a família é uma instituição falida. Entende? O valor da família, o valor do casamento se perdeu no meio dessa sociedade. Ninguém quer compromisso. Falar em casar hoje em dia é falar, você é maluco. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho 37 anos de casado, né? Eu completo esse ano 37 anos de casado, já houve pessoas que me perguntou qual é o segredo. E já teve pessoas que duvidou de mim, de eu ter 37 anos e eu nunca ter traído a minha esposa. Já duvidaram de mim. Porque é uma realidade de muitos matrimônios. Traição. Traição. É uma realidade. Por isso que eu já levantei aqui vídeos falando que esse aparelho aqui, cujo qual eu estou diante dele, ele tem sido a destruição de muitos casamentos. Ele tem sido a destruição de muitas famílias. A Bíblia, ela não mente, meus irmãos. A Bíblia, né, eu falava com a minha esposa, eu estava conversando com a minha esposa e estava falando com ela sobre esse mundo, porque eu sempre converso com a minha esposa, converso com meu filho, como eu estava conversando aqui agora, e dizendo para ele, olha, nós estamos num mundo perdido. As pessoas nesse mundo estão perdidas e condenadas. Quando nós olhamos o porquê, o motivo de Deus ter condenado esse mundo ao fim, porque
este mundo está condenado ao fim. E muitos estão se condenando com ele. Muitos estão se condenando com ele. Quando prefere continuar nas suas orgias, nas suas prevaricações, nos seus pecados, nas suas mentiras, nas suas corrupções, né? As pessoas olham para as outras e falam: poxa, eu queria ter a vida daquela pessoa. Eu queria andar naquela marca de carro que ela anda. Eu queria ter aquela condição que ela tem. Elas têm ambição pelo que as outras pessoas têm, pelo material, pelo exterior. Mas existem muitas pessoas que, interiormente falando, já morreram. É um zumbi que está andando, movido por remédios. Ante isso, ante aquilo. Essa é a pura realidade. Por isso que eu digo para vocês que quando eu tive um problema de estresse um tempo atrás, e eu falo isso com a minha esposa viu que foi prescrito para mim, alguns antes isso, antes aquilo, eu lutei contra isso. A minha mente rejeitou. Respeitei o tratamento. Eu oro e agradeço a Deus pelos doutores, né, que me auxiliaram, me ajudaram, inclusive um deles me acompanha aqui. Louvo e agradeço a Deus porque esse doutor que me acompanha aqui, ele foi de suma importância, foi um enviado de Deus. Eu falo isso com a minha esposa. Ele foi um enviado de Deus, ele prescreveu algo para mim que foi certeiro, me ajudou muito, mas eu fiz a minha parte, sabe? A minha parte eu fiz, para que eu viesse voltar e retornar à minha normalidade. Porque esse mundo quer sugar de nós a nossa saúde mental, o nosso psicológico. Esse mundo quer fazer a gente andar ao contrário do que Jesus disse em Mateus 6. Não andeis ansiosos, preocupados, inquietos. Esse mundo que nós vivemos, ele vai incentivar, ele vai incitar a pessoa a andar ansiosa, ela ficar preocupada, ela andar inquieta. E infelizmente tem uma porção de placas de igreja que faz corrente para as pessoas ficarem assim, que é a tal da corrente de prosperidade, corrente de vitória, corrente de conquista, que você tem que se revoltar contra essa vida que você tem, você não tem que aceitar, você tem que correr atrás, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, toma esse envelope, dá dízimo, faz dízimo assim, faz dízimo ali, faz oferta, e as pessoas ficam dentro da igreja sem paz. E muitas das vezes se condenando, dizendo o seguinte: Deus não é comigo, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter vitória financeira, ter crescimento financeiro, porque Deus não é comigo, tem um demônio na minha vida, eu sou um pecador, eu sou aquilo. Porque as pessoas ficam sendo incentivadas pelas pessoas, por aqueles que era para dizer para elas o seguinte: olha, busca a Deus, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque a prosperidade, ela vem da mão de Deus. Entende? De eu trabalhar, de eu me qualificar. Você entende? Eu tenho aqui na minha casa cursos de qualificações que eu fiz para me melhorar, profissionalmente falando. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Cursos de qualificações que eu fiz. Tá aqui, ó. A faculdade que eu fiz, formação superior. Tudo isso eu fiz para que eu pudesse ter como brigar no mercado de trabalho, né? Ter currículo no mercado de trabalho. Quantas são as pessoas que procuram fazer especializações, qualificações para melhorar
a sua condição no mercado de trabalho, enquanto outras estão dentro da igreja e pega envelope daqui, pega a varinha dali, pega cajado dali, fica lá brigando com Deus, achando que Deus é o garçom, para dar isso, para dar aquilo outra, entendeu? E pede ela para abrir uma planilha lá no Office. Ela não sabe abrir uma planilha. Ela não sabe nem o que é um Office, um Word, um Excel. Não sabe fazer nada. E ela quer crescer, e ela quer desenvolver. Eu não estou dizendo que a pessoa seja que seja impossível. Não estou dizendo isso. Mas eu estou indo pelo que é óbvio. Pelo que é óbvio. Pelo que é óbvio. Então, meus irmãos, a família é uma bênção de Deus. Quando o homem teme o Senhor, quando o homem, a pessoa resolve dar ouvido à voz de Deus e praticar, arrepender-se dos seus pecados, se converter, ele vai ser uma bênção. Como eu creio, eu falo aqui em casa direto, nós somos uma bênção. Independente do que nós estejamos ou possamos passar, nós somos uma bênção, porque sobre nós está regendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, se eu obedecer a Ele, eu serei uma bênção. Eu vou ser uma bênção. Se eu ouvir e praticar a palavra dele, ele diz que em Cristo Jesus eu vou ser suprido. Ele diz que o pão nosso de cada dia vai nos dar hoje. Ele diz que ele é o meu pastor e nada me faltará. O que poderá me fazer o homem? Essa palavra vai se cumprir, ela não vai passar. Ela vai se cumprir na minha vida se eu obedecer, se eu crer, se eu andar na presença, se eu fizer a vontade de Deus. Então a família é uma bênção. O diabo tem destruído muitas famílias, meus irmãos. É famílias de pessoas fora da igreja, famílias de pessoas dentro da igreja. O que nós temos aí de pastores, de membros, entende? Com família destruída. Entendeu? Que ora o camarada está casado com um, ora casado com outra, ora você vai ver a pessoa numa foto, aquela ali não era esposa não, é outra. E está assim. Os males e as corrupções dos últimos dias estão em evidências. Mas o Salvador, ele permanece fiel no plano de salvar. Ele permanece fiel no plano de salvar. Porque uma hora, a palavra que diz o arrebatamento da igreja vai acontecer. E já vai ser tarde para muitas pessoas. Deus vai guardar o povo dele dos momentos mais tenebrosos e terríveis que vai acontecer nesse mundo. Já está acontecendo. Isso não é nada. Ele está chamando a atenção, está dizendo, acorda. Acorda. Porque saiba de uma coisa, meu irmão. O arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.